Oração dos 5 dedos. Talvez você esteja se perguntando que conversa é essa, pastor? Oração dos 5 dedos? Antes de você entender, porque essa é uma estratégia, um método para aqueles que não têm costume de orar por pessoas que dão trabalho. Eu vou passar para você uma técnica, um método para você orar por aqueles que dão trabalho. Tem alguém aí que você conhece que dá trabalho? Pastor do céu, misericórdia. Eu conheço, pastor. Mas alguns devem estar dizendo assim, não tem jeito não, pastor, ali não tem jeito não. Pastor, se eu não conhece, amados, não desista. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, potestades, príncipes das trevas desse século. Está escrito em Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10, que fala sobre a armadura de Deus. Então, eu sei que existem pessoas que o inimigo já tem dito, desiste dela, desiste dele, porque esse aí, o inimigo tem dito assim para algumas pessoas. Para de orar, porque esse aí é meu. Pois em nome de Jesus eu digo para você, não pare de orar. A Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. E é necessário que nós coloquemos o mundo espiritual para trabalhar enquanto você ora. Cadeias vão sendo quebradas. Deus vai cercando a pessoa. E pode ter certeza, uma hora ela não vai resistir ao poder da oração. Uma hora essa pessoa vai se render. Mas vamos lá então? Pastor, que conversa é essa? Oração dos 5 dedos? Antes de eu te passar essa estratégia, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like e por fim não se esqueça de enviar essa mensagem a alguém que você ama. Ore também e envie essa mensagem para alguém que já está querendo desistir, para alguém que já está dizendo, pastor, eu estou entregando os pontos, já não quero mais, ali nasceu torto, vai morrer torto. Envie essa mensagem para essa pessoa, tá bom? Vamos lá então? Tiago, capítulo de número 5, no verso de número 16 diz, orai uns pelos outros. Perceba que é um mandamento, é algo direcionado pelo Espírito Santo. É a Bíblia que diz, orai uns pelos outros. A oração é uma conversa com Deus, não uma fórmula. No entanto, às vezes, precisamos usar um método, que é o que eu vou estar passando para você, para ficar mais dinâmico, didático. Por exemplo, oração de 5 dedos. Nós podemos usar como um guia para orar por outras pessoas e principalmente por aqueles que o inimigo tem dito, esse aí
não precisa mais insistir. Não se esqueça, se nós pararmos de orar, porque também lá no versículo de número 16 diz, muito pode, olha só o que diz, muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Imagina, meu irmão, se muito pode a oração de um justo, ou seja, de um crente, de um servo de Deus, de um homem de Deus, uma mulher de Deus, se muito pode a oração de um justo, imagina se você parar de orar. Infelizmente, é o que muitos têm feito e têm entregado de vez, porque quando paramos de orar, quem ganha espaço é Satanás. Não entregue o teu parente, não entregue aquele que você ama, não entregue aquele que você tem esperança em Deus, que o Espírito de Deus o convença. Não desista. Essa reflexão de hoje veio para que você revigorasse as suas forças espirituais. Deus está te enviando essa mensagem para que você, em nome de Jesus, tomasse novamente posição diante do mundo espiritual, para que aquele que depende de você possa ainda ter uma chance de não ser engolido pelas forças das trevas. Vamos lá. Oração dos 5 dedos. Primeiro, ao dobrar as mãos, o polegar está mais próximo de você. Faça isso para você ver. Quando você dobra as mãos, o polegar é o que fica mais próximo. Então é uma estratégia. Todas as vezes que você for começar a orar, feche a mão, os 4 primeiros dedos, e vai ter o dedo polegar que vai apontar para você. Então você vai se lembrar, comece orando por aqueles que lhes são mais próximos, seus entes queridos. Porque está escrito em Filipenses, capítulo de número 1, no versículo de número 3, que diz, dou graças ao meu Deus por todas as vezes que me lembro de vós. Está vendo aí? Seus entes, aqueles mais próximos, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Agora vamos para o próximo dedo, o indicador. Primeiro o polegar, agora o indicador. O indicador é aquele que é o ponteiro, aquele que aponta. Quando você apontar o dedo, você vai então estar lembrando, ore por aqueles que ensinam, professores de ensino bíblico, pregadores e os que ensinam as crianças. Pastor, aonde é que vai chegar os rebeldes? Calma. Em qual dedinho, pastor? Qual dos dedinhos é o dedo para que eu possa me lembrar dos rebeldes? Calma. Por enquanto vai obedecendo aqui a estratégia. Terceiro dedo. O dedo seguinte é o médio. Ele o lembra de orar por aqueles com autoridade sobre vós. Por ser o dedo maior da mão, você vai se lembrar dos seus líderes, aqueles que estão acima, que têm autoridade sobre você. Líderes nacionais, locais, seu supervisor no trabalho. 1 Timóteo, capítulo de número 2, no verso de número 1 diz, admoesto-te, pois antes de tudo que se façam deprecações ou orações, intercessões e ações de graças por todos os homens,
pelos reis e por todos os que estão em eminência, ou seja, os nossos superiores, até mesmo pai e mãe, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Quarto dedo, dedo anelar, é geralmente o mais fraco. Ore por aqueles que estão em apuros, sofrendo. Livro de Tiago, capítulo de número 5, no verso de número 13 diz: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então agora vem o dedinho mindinho. É esse aí, o dedo que você vai lembrar daqueles que são fracos. Os mais pequenos, fraquinhos. Imagine, se o anelar já é fraco, imagina o mindinho. Irmãos, você vai lembrar daqueles que acham que são grandes, mas na verdade são pequenos. Aqueles que acham que são alguma coisa. Todas as vezes que você olhar para o seu dedinho mindinho, você vai se lembrar, tem gente que está se achando bam. Ah lá. Você vai se lembrar de alguém que é petulante, que é arrogante, que é presunçoso, aquele que é rebelde. Você vai dizer, meu Deus, olha quão pequena é essa pessoa diante do Senhor. É esse o dedo. Não se esqueça, comece com o polegar e aí vai usando toda a estratégia. Quando chegar no mindinho, você vai dizer, me lembrei. Me lembrei daqueles que se acham grandes, daqueles que se acham fortes, mas na verdade, todos diante de Deus são pequenos, são minúsculos. O dedinho mindinho, ele nos lembra da nossa pequenez em relação à grandeza de Deus. Peça para suprir, para Deus abrir os olhos dessas pessoas, para que elas entendam o quão pequenas elas são, o quão dependentes de Deus elas são. Veja o que está escrito em Filipenses, no capítulo de número 6, aliás, 4, no verso de número 6. Veja como somos dependentes. Está escrito, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz que excede a todo entendimento guardará os vossos corações e o vosso entendimento e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quantos são aqueles que não têm paz? Quantos são aqueles que, por não dependerem de Deus, por não se sentirem pequenos, porque todo aquele que... Por isso a Bíblia diz, diga ao fraco eu sou forte, porque enquanto você se sentir fraco, você estará dependente de Deus. Ai daquele que levanta o seu nariz e se acha autossuficiente, esse infelizmente estará assinando a sua derrota, porque não se sentirá mais dependente de Deus.
Seja qual for o método utilizado, apenas fale com Deus, o nosso Pai, e Ele quer ouvir o que está em seu coração. Só não pare, por favor. Vamos pedir a Deus que Ele nos dê sabedoria para saber como orar pelos outros. Não são as palavras que oramos só que importam. É a condição do nosso coração. Será que você ainda tem fé? Será que o seu coração ainda acredita que Deus pode mudar aquela pessoa que muitos já estão dizendo não tem mais jeito? Se o seu coração ainda tem fé, todas as vezes que você fizer a oração dos 5 dedos e chegar no dedinho mindinho, você vai dizer: Senhor, ainda existe salvação para aquela pessoa. Faça dela a menor de todas, a que mais dependa do Senhor. Quantos a gente viu que eram pessoas soberbas e que agora são tementes, obedientes, pessoas humildes. Deus pode fazer também com esse ser humano aí, que o inimigo já falou para você desistir de orar por ele. Não desista, Deus ainda pode fazer. Coloque a mão sobre o seu coração e deixe o pastor orar por você. Senhor Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer, te louvar, bendizer, adorar. Senhor, nós não vamos desistir. O inimigo pode estar tentando dizer: esse já não tem mais jeito, essa já não tem mais jeito. Mas em nome de Jesus, nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados, potestades, príncipes das trevas deste século. Nós não vamos lutar contra o ser humano, nós vamos lutar, ó Deus, e entrar no mundo espiritual, clamando a Ti pelo poder da Tua mão. E pode ter certeza, eu nunca vi, Senhor, eu nunca vi o Senhor perder uma única batalha. Então, eu vou crer, e nós aqui, todos nós vamos crer, que se cumprirá o que está escrito. Somos mais do que vencedores. E essa pessoa por quem clamamos, no momento certo se renderá ao Senhor. Que Deus abençoe sua vida que me ouve. E eu te convido e te espero na próxima reflexão.